Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Vamos à leitura do texto bíblico, base do estudo de hoje. Salmos 90, versos 12 e 17. Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos coração sábio. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. A vida é um presente de Deus. Estar vivo e realizar sonhos e projetos é uma bênção tremenda que recebemos do Pai Celestial. Algo que sempre me vem à mente é a avaliação de como tenho vivido. Sou questionado por Deus e por mim mesmo acerca dos rumos que tenho dado à minha vida. Submeter-se a uma avaliação periódica, rever critérios, analisar posturas, me fazem muito bem e me dão condições de considerar a minha trajetória para que eu não faça da minha vida um desperdício. Certa ocasião, em um encontro de jovens, eu ouvi um pregador falando da sua preocupação com a falta de perspectiva da maioria dos jovens evangélicos. Dizia ele que muitos estavam vivendo sem objetivo algum, sem saber o que fazer da vida, sem planos profissionais, sem saber o que estudar, namorando por namorar, enfim, jogando fora um tempo precioso que fatalmente não poderia ser recuperado. Aquela preocupação do meu amigo pregador acabou despertando em mim o interesse em querer saber quais as razões dessa falta de objetivo na vida, que não é um privilégio da juventude. E, obviamente, o que a Bíblia tem a dizer a respeito desse assunto. Quando não sabemos o que queremos de Deus e o que Deus quer de nós, faremos da vida uma loteria. Hoje, tentamos uma alternativa, se não der certo, amanhã tentamos outra, e assim vamos vivendo sem direção alguma. É muito comum encontrarmos alguém que está apaixonado, que está envolvido por um determinado projeto e pouco tempo depois, quando encontramos novamente e perguntamos como está indo o seu novo empreendimento, ouvimos que aquilo não lhe interessa mais. Eu fico me perguntando, como alguém desiste facilmente de algo que lhe fazia vibrar e em tão pouco tempo se tornou descartável? Isto denuncia a falta de conhecimento da vontade de Deus. Vive-se sem saber o que fazer, qual atitude a ser tomada. O que tranquiliza o nosso coração com relação ao que fazer da nossa existência é saber o que Deus quer de nós. Muitos não sabem se entram para a universidade ou se vão para o seminário teológico. Outros estão namorando sem saber se a namorada é a pessoa que Deus escolheu para ele. Alguns, por não saberem nada da vontade de Deus para a sua vida, adotam uma posição defensiva, acovardando-se diante de tudo e ficam à espera de algo que não vem. Em Marcos, capítulo 1, do verso 32 ao 39, encontramos Jesus em Cafarnaum cumprindo o seu ministério. O texto nos diz que a sua passagem por lá foi totalmente positiva, coberta de êxitos, obtendo um resultado tremendo. Toda a cidade foi atrás de Jesus. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades e também expeliu muitos demônios. De madrugada, saiu e foi para um lugar deserto com o objetivo de orar. O versículo 36 diz que Simão e os outros que estavam com ele procuravam Jesus diligentemente. Quando encontraram, disseram-lhe: Mestre, todos te buscam. Essa declaração mostra o sucesso do ministério de Jesus naquele momento. Todos estavam atrás dele. Ele era imprescindível para aquelas pessoas. Sua aceitação era total. Sua rejeição era zero. Porém, mesmo sabendo da repercussão positiva de seu ministério em Cafarnaum, Jesus fala aos seus discípulos de uma forma surpreendente. Leia comigo Marcos 1:38. Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas,
a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Alguém poderia argumentar com o mestre, mas por que ir embora agora? Se o sucesso é tão grande por aqui, por que arriscar em outros lugares se temos aceitação total em Cafarnaum? Olha, eu penso que a maioria de nós ficaria por lá, já que o momento era favorável a eles. A popularidade de Jesus era total. Definitivamente, as portas de Cafarnaum estavam abertas. Geralmente, somos comandados pelo sucesso ou pelo insucesso. Ficamos ou vamos embora de acordo com a nossa aceitação. Entretanto, sabemos que Jesus não atendeu o apelo para que ficasse na cidade e partiu para pregar às povoações vizinhas em toda a Galileia. Mas por que ele não quis ficar? A determinação de Jesus em prosseguir mostra que os seus objetivos estavam muito bem definidos. A sua declaração, para isso é que eu vim, evidencia um homem consciente daquilo que Deus queria dele. Nem mesmo o sucesso de Cafarnaum pôde desviar a sua atenção. Nem as observações de Pedro para que tivesse compaixão de si mesmo, no momento em que ele mostra aos discípulos que deveria seguir para Jerusalém e sofrer nas mãos dos anciãos, principais sacerdotes e dos escribas e ser morto, puderam tirar a sua atenção da cruz. Ele sabia por que estava ali. Ele conhecia o motivo da sua vinda. Ele estava consciente do propósito de Deus com a sua vida. Ele sabia o que devia fazer. O apóstolo Paulo também foi um homem que viveu com objetivos definidos. A Bíblia nos mostra uma pessoa que se movia com sabedoria, que não jogava fora o seu tempo, que sabia o que Deus queria para ele. Na introdução de sua carta a Tito, capítulo 1, verso 1, ele fala de uma forma bastante interessante a respeito de si mesmo. Diz ele: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé. Ele afirma que estava no mundo para promover a fé. Havia uma razão especial para continuar trabalhando e se esforçando. Ele sabia que a sua existência não era casual. Deus tinha um propósito com a sua vida. Por isso não vivia por viver. Ele sabia o porquê de ter sido constituído servo e apóstolo. O motivo era promover a fé. Quando sabemos o que Deus quer de nós, as nossas ações tornam-se mais nobres e ganhamos em objetividade. Paulo compreendia o valor da sua existência e o quanto ela representava para o seu tempo. Ele não era levado pelo vento, pelo acaso. Sabia que Deus, em sua vida, podia mudar circunstâncias e esse conhecimento o levava a ser ousado, determinado em dar o melhor de si. Precisamos aprender a reciclar os nossos objetivos, ver se eles correspondem aos objetivos de Deus, se conferem com os seus planos, a fim de não desperdiçarmos o nosso tempo. Esse é outro lado da questão que estamos abordando. Muitos, após terem sido salvos, vivem uma vida toda arrumadinha, porém sem relevância alguma. A vida tem que ser mais do que uma casa própria, um automóvel, crianças no colégio, casa na praia, viagens. Existem necessidades urgentes no reino de Deus e está faltando mão de obra para suprir essas necessidades. Gente que se disponha a arregaçar as mangas e enfrentar o trabalho. Viver sem ter compromisso com o reino é um erro. Infelizmente, em muitos casos, as razões que temos para viver são tão mesquinhas, tão banais, tão fúteis, carentes de significado eterno. Certa ocasião, ouvi um rapaz conversando com seu colega sobre o dilema que ele estava vivendo. O jovem falava de seu trabalho e de seu salário, que era muito baixo, dando somente para comprar roupas, pois a sua função exigia que estivesse sempre bem vestido. No fim das contas, ele chegou à conclusão de que estava trabalhando para poder comprar roupas para poder trabalhar,
para poder comprar roupas, para poder trabalhar. Lamentavelmente, muitos vivem exatamente dessa forma, sendo consumidos por uma engrenagem gigantesca. Fazem da vida uma bobagem, uma tolice, sem dar a ela significado algum. A oração de Moisés, registrada no Salmo 90, base dessa meditação, declara coisas importantes a respeito da vida. Este salmo, segundo a maioria dos comentaristas bíblicos, o mais antigo de todos, traz uma meditação sobre a existência humana. Moisés fala no verso 9 que os nossos anos acabam-se como um breve pensamento. E o verso 10 diz que os nossos dias chegam a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é câncer e enfado. Depois ele acrescenta, neste mesmo verso, tudo passa rapidamente e nós voamos. Pensar a vida a partir da fragilidade dela e da rapidez como ela passa deve produzir temor, dependência de Deus e o desejo de querer vivê-la intensamente. Quando olhamos para a nossa existência e percebemos que sem Deus e o seu agir em nós ela não tem valor algum, corremos para Ele a fim de valorizá-la. Moisés entendeu isso. O assunto do Salmo 90 é exatamente esse. Qual o valor da nossa vida se Deus não participar dela? No verso 12, ele pede a Deus para ensiná-los a contar os seus dias de maneira que eles alcançassem coração sábio. Com isso, ele evidencia a sua preocupação com o seu viver e o viver do seu povo também, em usar a vida da melhor maneira possível, em ter razão para existir, ter motivos que valham a pena viver, que justifiquem a existência, ter projetos que venham de Deus e glorifiquem ao seu nome, em fazer da vida um culto ao Altíssimo. Não é por acaso que o versículo 2 afirma que de eternidade a eternidade Ele é Deus. Pense nisso. Se Deus é a pessoa que as Escrituras dizem que Ele é, consequentemente, o nível da nossa vida tem que estar acima da mediocridade. As nossas manhãs têm que ser novas. Sempre haverá novos sonhos, novas visões, novos objetivos. Quem conhece a Deus e vive para Ele, não pode admitir uma vida chata, enfadonha, gelada, rotineira, desprovida de emoção, de alegria. Sempre haverá novos desafios, novas metas a serem alcançadas, obstáculos a serem vencidos. Aprender a contar os dias é o mesmo que aprender a viver para Deus. Aprendemos a viver quando vivemos para Deus. Alcançamos a realização quando realizamos para Deus. No versículo 17, Moisés pede que Deus confirme as obras de suas mãos, que Ele manifeste graça sobre eles. Se não há graça de Deus, a vida não tem graça. Se não houver chancela de Deus, as obras serão em vão. Se Deus não aprovar, o trabalho será debalde. Sem a participação dele, a vida não é completa. Só há vida quando Ele, que é o autor da vida e a própria vida, está presente. Salomão, em Eclesiastes 3,19, diz que o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. A vida de Jesus, o manifestar em nós, tem que fazer a diferença. Não podemos viver sem critério, sem intenções, sem projetos, sem visão, sem expectativa. Cristo em nós é a nossa grande vantagem, e isso se expressa através de uma vida cheia de vida. A nossa vida com Ele vale mais do que a vida dos animais. A palavra vida, raim no hebraico, traz consigo a ideia de atividade. Entendemos assim que a vida é aquilo que se move, que anda, que caminha, que vai. Não a esmo, não vagando, mas com objetivo, com direção dada pelo Espírito. Portanto, pela brevidade da vida e por sabermos que Cristo, que é a vida, vive em nós, devemos vivê-la
com temor e tremor todos os dias diante de Deus, com o máximo empenho, da melhor maneira possível, sabendo que um dia iremos prestar contas ao Pai da vida que dele recebemos, o que fizemos com ela e o que fizemos dela. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.